Nesta semana, nós vamos conhecer o envolvimento, a participação dos filhos de Deus no grande conflito cósmico, quando perseguidos, num primeiro momento, pelo Império Romano e, após o Império Romano, perseguidos por Roma papal. Vamos ver como era a fidelidade absoluta à palavra de Deus. Primeiramente, o bispo Policarpo, bispo de Esmirna, no século II. Esse foi discípulo de João, portanto, praticamente contemporâneo do Senhor Jesus. Ele viveu do ano 69 até o ano 155 depois de Cristo, quando foi martirizado na fogueira. Qual o motivo que ele foi martirizado na fogueira? Ele se negou a trair o Senhor Jesus, queimando incenso aos deuses romanos. Os imperador romano exigia que se queimasse incenso aos deuses de Roma. Não fazer isso era traição a Roma. E Policarpo se negou a queimar incenso aos deuses romanos. Veja só as palavras de Policarpo. Eu o servi por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Era esse o testemunho, um testemunho que levava o Filho de Deus até a morte. Em seguida, a nossa lição vai tratar dos valdenses, que foi um povo localizado nos Alpes franco-suíços. Eles eram liderados por Pedro Valdo, e isso foi em 1173 depois de Cristo. O lema dos valdenses era o seguinte: a luz resplandece nas trevas. O que era a luz que resplandecia nas trevas? Era a verdade bíblica que resplandecia naquele tempo de domínio absoluto papal. Eles foram considerados hereges pela Igreja Romana. Eles praticavam a pregação leiga, isto é, não era preciso ser sacerdote para pregar o Evangelho. Qualquer membro podia pregar o Evangelho. Os seus estudos eram fundamentados na Bíblia Sagrada, e eles traduziam a Bíblia Sagrada e partes da Bíblia Sagrada e distribuíam para que o povo pudesse conhecer. Em 1211, na cidade de Estrasburgo, eles foram massacrados. 80 valdenses foram queimados por professarem uma doutrina verdadeira, contrária à doutrina papal. A partir desta data, 1211, eles foram perseguidos e quase exterminados. Outro personagem que a nossa lição trata é John Wycliffe, que era um reformador inglês. Ele morreu em 1384. O que fez Wycliffe? Wycliffe era um padre, um sacerdote, um professor de teologia católico. E ele pretendia uma mudança da igreja, uma reforma da igreja. Ele traduziu a Bíblia para o inglês. Defendia a autoridade bíblica. Veja só o que aconteceu com Wycliffe. Em 1415, portanto, 30 anos após a sua morte, o seu corpo foi exumado e ele teve uma excomunhão póstuma. Os seus restos mortais foram queimados. Veja uma frase de Wycliffe: qualquer propriedade na mão do clero é basicamente pecaminosa. Veja, irmãos, com essa pregação, ele só podia realmente encontrar total oposição, ódio dos romanos, da igreja romana, que praticava a riqueza, que vendia indulgências e estava cada vez mais rica e mais poderosa, distanciando-se cada vez mais da verdadeira igreja, da igreja apostólica, da igreja cristã do primeiro século. Outro personagem tratado é John Hus, que também defendia a autoridade da Bíblia. Era teólogo e reformador tcheco. Veja, irmãos, todos esses líderes que foram perseguidos eram teólogos católicos e que viam que a igreja estava se distanciando cada vez mais da igreja verdadeira, da igreja praticada pelos apóstolos. Esse foi executado em 1415, queimado. Ele falava contra a riqueza da igreja, contra a venda de indulgências e pregava a justiça social. Vejam, irmãos, todos esses defendiam a igreja apostólica, a igreja conforme o Senhor Jesus Cristo havia ensinado.
Eles apresentavam a verdade bíblica, denunciavam as falsas doutrinas e os preceitos de homens. Lembram-se que vimos falsas doutrinas, preceitos de homens, uma religião infiel a Deus, é uma religião vã. E eles pregavam dessa forma. Vamos ver o nosso verso áureo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esses precursores da reforma, irmãos, eles pregavam ao Senhor Jesus Cristo. A reforma protestante veio acontecer somente em 1517, com Lutero. Nessa época também a imprensa começou a imprimir muitas Bíblias em inglês, Bíblias em alemão. E aí, então, o povo passou a conhecer a verdade bíblica. Porque até então, as Bíblias eram presas nas igrejas, somente nos mosteiros, somente nos seminários, e ainda acorrentadas. O povo não tinha acesso à verdade bíblica. E quando passou a ter acesso à verdade bíblica, então, a verdade apareceu. E estes homens, e estes grupos de homens, essas igrejas, viveram em função da verdade, viveram em defesa da verdade. Serve para nosso exemplo, que devemos hoje também defender a verdade bíblica. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana de vida que o Senhor está nos dando. Uma semana onde podemos aprender da Tua palavra, aprender a verdade para defendê-la, para mostrar aos outros qual é a verdade bíblica, diferentemente de muitas outras crenças e práticas e doutrinas praticadas que não levam a Deus, que são doutrinas vãs. Nos abençoa, portanto, que possamos aprender com alegria o que a Bíblia fala sobre a verdade. Possamos também aprender sobre esses mártires, esses heróis da fé, e juntamente com eles, possamos também, na medida das nossas possibilidades, na medida das nossas necessidades e dos momentos históricos, que nós possamos também nos tornar heróis na fé, conforme a tua vontade. Nos abençoa, portanto, nesse estudo, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então, bom estudo para todos. Nesta semana vamos estudar sobre esses líderes, sobre esses precursores da verdade bíblica, precursores da reforma. Sobre Wycliffe se diz que ele era a estrela da manhã da reforma. Deus abençoe o nosso estudo durante esta nova semana.